Muita paz. Boa noite. Obrigada, Seu Adalberto, pelo convite e pela confiança da gente refletir um pouco, como o senhor falou, sobre essa passagem do capítulo, né? Agradeço ao convite e agradeço à espiritualidade pela oportunidade de estarmos juntos, né? Fazendo aí cada vez mais laços e laços terrenos de, de aproveitamento e de reflexão. Eu botei, seu Adalberto, o evangelho até para a gente conseguir acompanhar. Eu botei ele aqui na apresentação e vou pedir licença ao senhor só para eu compartilhar, para que a gente É, possa acompanhar melhor, né? ok. Eu coloquei só para facilitar, né? Então, deve-se colocar um fim às provas do próximo, né? Como o senhor Adalberto falou, eu sou Glécia e agradeço o convite do Centro Espírita Casa de Redenção, mensageiro de luz, pela oportunidade de estarmos aqui, pela espiritualidade da concessão, de podermos estar juntas e juntos nesse momento de reflexão. Bom, então, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, como o senhor Adalberto já colocou, item 27, onde ele traz, deve alguém impor termo às provas do seu próximo, quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso. Eu vou fazer a primeira leitura da passagem, que é uma passagem pequena e trouxe alguns destaques quando eu estiver lendo, e depois nós vamos um pouco refletir e trazer os pontos que coloco aqui como destaque, e também para quem quiser pontuar, trazer mais alguma reflexão ou até mesmo uma outra leitura a partir desse trecho, né, desse item, que, como ele mesmo coloca, pode trazer tantas reflexões, tantas leituras e interpretações, e às vezes até alguma distorção da intenção desse item, né? Então, ele já começa assim: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São juros das dívidas que tendes a pagar. Então, destaquei aí que estamos nessa terra de expiação para concluirdes as nossas provas, né? Como ele mesmo traz aí. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros, há mesmo, que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. E aí eu destaco novamente que tudo que vos sucede é consequência das nossas existências anteriores. Grande erro. É certo que vossas provas têm de seguir o curso que lhe traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde elas ir, e a vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento que tal ou tal de vossos irmãos não irá mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para vos fazer cicatrizar as chagas que sua injustiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que os meios, o Pai misericordioso, que pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do seu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. E aí eu destaco, vejamos os meios que o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão.
Ajudai-vos, pois sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumento de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da vontade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. E aí destaquei, ajudai-vos sempre, pois sempre somos espíritos e espíritas. Não haverá imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de argumentar a dose do veneno nas vísceras daqueles que está sofrendo, sobre o pretexto de que tal é sua expiação, ou considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei do amor e da caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Bom, essa é o nosso... Deixa eu interromper. Esse é o nosso capítulo 5, né? Nossa passagem 27, que traz aí essa reflexão. E eu trouxe alguns pontos aqui para a gente refletir, né? Prolongar um pouco mais a nossa reflexão. Deve-se colocar um fim nas provas do próximo, né? E aí a primeira coisa que eu trouxe, né? É essa afirmação de que a Terra é um mundo de expiações e de prova para esses espíritos, principalmente aqueles rebeldes às leis divinas, aqueles que necessitam participar de determinadas experiências que esse planeta nos proporciona e que tem levado as pessoas a conduzirem, né, essas experiências como provas funestas, né, consequências funestas no seu desenvolvimento e no seu crescimento espiritual. Então, essa afirmação de que a Terra é uma prova de expiações, ela aparece como uma oportunidade para nós, espíritos e espíritas, de conduzir nossas ações e nossas decisões, principalmente em planos e momentos encarnatórios anteriores, né? Uma é de que não se deve, outro ponto também que ele traz, é que não se deve atenuar o sofrimento alheio, visto que essas pessoas elas estão, né, espiando faltas e também trazendo essas dificuldades de outras vidas e de outros momentos. E ele também traz essa reflexão de que alguns podem entender que é necessário trazer, né, sofrimentos mais graves, entendendo que quanto mais se sofre, mais se beneficia nesse plano reencarnatório. Mas aí a gente esquece de que todos estamos aqui nesse mesmo planeta, que todos nós estamos aqui a desenvolver o nosso potencial espiritual, que todos nós estamos imersos nessa oportunidade, nesse planeta, e que todos nós estamos para conviver como espíritas e espíritos que somos nesse plano reencarnatório, né? Vivendo tanto com encarnados quanto com outros encarnados e desencarnados. E que o ressarcimento, né, dessas faltas cometidas contra conosco e contra outros, né, contra o próximo, eles também representam construções nesse nosso livro espiritual e que possam contribuir para o nosso desenvolvimento, mas também possam contribuir para a construção de novas dívidas. Então, nessa convivência, nesse plano reencarnatório, à medida que contribuímos com o desenvolvimento espiritual de outros espíritas e de outras pessoas, nós estamos contribuindo para o nosso desenvolvimento e, ao mesmo tempo em que não contribuímos, estamos
construindo, né, via minha amiga Elvira, as nossas dívidas, né, como a Elvira mesmo diz, cuidemos das nossas dívidas. Então, estamos construindo novas dívidas para outros planos reencarnatórios, né? Afinal, como espíritas, somos seres em construção, como espíritos, somos eternos. Então, estamos aí nessa construção ao longo desse planeta. Estamos todos sujeitos a esse ressarcimento, nenhum de nós está livre nesse plano aqui, nessa Terra. Alguns mais desenvolvidos, outros menos, mas todos em desenvolvimento como espíritos que somos, e estamos propícios a fazer essa evolução. E qual seria o caminho dessa evolução, né? Que outros momentos o Evangelho nos traz? A partir da solidariedade, principalmente da caridade. Afinal, fora dela não há salvação, né? E a caridade também deve ser feita para com nossos irmãos, para com outros que aqui estão nesse planeta. Então, auxiliar o outro e não deixar o outro sem ajuda ou agravar seu sofrimento é um plano que todos nós, como espíritas e como espíritos, devemos ter. Afinal de contas, estamos todos nesse planeta, todos habitantes dessa terra, somos imperfeitos, ainda que com desenvolvimento diferente, nós exercemos nosso livre-arbítrio. E nessa grande diferenciação de ideias, de proposta, no exercício desse livre-arbítrio, existe ainda essas dificuldades, né, de relacionamento, de intenções entre pessoas, entre comunidades, entre países, né, o exemplo aí dos próprios conflitos que surgem, das guerras, demonstram que no exercício do livre-arbítrio, muitos ainda impõem interesses individuais ao invés de interesses coletivos e principalmente direcionados pela a lei soberana, que é a lei do amor, que foi a que Jesus nos ensinou. E nesse exercício, muitas vezes nos afastamos do interesse maior, que é a promoção do amor e a promoção da caridade para com os nossos irmãos. Então, para auxiliar nossos irmãos, Jesus trouxe o amor como a lei essencial da vida, a lei do amor a Deus e ao próximo, como essa lei maior. E essa lei nos diz que auxiliar o outro, abrandar-lhe as dores sempre que possível e auxiliá-los nas suas dificuldades é o caminho que essa passagem do Evangelho nos pede. Que se estamos aqui nesse plano juntos, é para fazermos aquilo que é possível para abrandar o sofrimento do outro, para auxiliar o outro na sua evolução e jamais dificultar, jamais trazer qualquer maior sofrimento que aquele indivíduo já esteja passando. Só o fato de não existir alguém que não tenha um próximo junto a si, já evidencia essa nossa necessidade de estar próximo ao outro, necessitando um do outro. Então, todos nós estamos aqui, né, sempre ao lado de outros, demonstrando que vivemos em coletividade, vivemos em relações, né, vivemos como seres encarnados e temos essas relações como outros seres encarnados e com seres, né, como espíritos desencarnados e que, portanto, temos essa relação íntima com todos eles. Nessa necessidade de todos é que a sabedoria e o amor de Deus se sobressaem, porque ele quis, né, que seus filhos tivessem a oportunidade de auxiliar alguém e a necessidade de serem auxiliados por alguém. Então, nesses momentos que vemos alguém com dificuldades, vemos alguém passando por essas provas e expiações, também precisamos ler como oportunidade que Deus nos dá de exercitar o nosso auxílio, a nossa caridade, a nossa solidariedade perante o sofrimento dos outros. Em outro momento, né, em um grupo espírita, a gente discutia a questão do poder da oração, né, da oportunidade de exercer esse poder da oração. E eu acho que nesse momento do sofrimento, a oração aparece como uma grande oportunidade de auxílio, mesmo que às vezes estejamos distantes fisicamente, mesmo que às vezes percebemos que estamos tão impotentes para ajudar o outro, né, nesse sofrimento, a oportunidade da oração, ela pode se fazer presente, né, dessa necessidade. Esse texto também traz, às vezes, a nossa ignorância, no sentido ainda da falta de conhecimento sobre as necessidades do outro,
E, às vezes, olhamos que é necessário aquele sofrimento, que é da vontade de Deus, né? E Deus, como amor absoluto, ele traz essa oportunidade de crescimento, mas ele também nos traz a oportunidade de abrandar, suavizar ou auxiliar esse indivíduo nesse momento de sofrimento, né? Não devemos jamais esquecer que a lei divina é a lei do bem, é a lei do amor, e toda a nossa ação que contrariar essa lei ou que contrariar o bem ao outro, ele vai trazer consequências desagradáveis e dolorosas ao outro e também à nossa construção como seres encarnados e, portanto, nós vamos lá em outros planos ou até mesmo nesse retomar isso, né? Esse sofrimento que trouxemos ao outro. Então, as provas e as expiações, elas são meio justos, né? Porque elas são consequência das nossas ações negativas ao longo das nossas reencarnações, mas elas têm por objetivos fazer o desenvolvimento nosso e do outro espiritualmente. E quanto tempo isso vai durar depende da nossa necessidade como evolução espiritual, depende de quanto nós precisamos de tempo para que a gente possa viver essa prova e essa expiação. Os nossos benfeitores, os nossos guias, os nossos espíritos amigos e familiares, eles são também, podem nos serem recorridos, né? Podem ser quem nos ajude nessa superação dessas provas e expiações. Então, é necessário também que recorremos a esses espíritos amigos, a esses espíritos familiares e a esses nossos protetores que vão nos ajudar e ajudar os nossos irmãos na superação dessas provas e dessas dificuldades. Não podemos também esquecer que a justiça divina ela é sempre misericordiosa, então vamos rogar por essa justiça divina. Então, quando nos deparar com alguém sofrendo, com alguém passando por alguma dificuldade, ao invés da gente dizer a justiça de Deus se fazendo presente, pensemos, roguemos e oremos e vejamos, e para que possamos ver quais são os meios, né, que nosso Pai misericordioso nos concedeu para aliviar o sofrimento desse nosso irmão. Então, pedir a Ele como Ele pode nos ajudar a superar, ajudar esse nosso irmão a superar esse sofrimento e até nós mesmos, né, como superar esse sofrimento. Como trazer esse conforto moral, como trazer esse amparo, né, com conselhos, com oração, né, com formas de ajudar, dando mais força, paciência, resignação, né, que é essa capacidade de superação diante dessas dificuldades. Vejamos mesmo que Deus não se pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento, mas Ele nos deu como auxiliar esses nossos irmãos a superar esse mal e substituí-lo pela bênção, né, da resignação e da superação desse sofrimento. Jamais encarar esse sofrimento como tortura, né? Ele traz isso também no Evangelho. Nenhum de nós deve compactuar, aceitar ou entender que a tortura faz parte da evolução espiritual ou da evolução humana. A tortura é um sofrimento extremo e que, na maioria das vezes, ele é construído por humanos para com humanos ou com outros seres. Então, ele não faz parte do crescimento e desenvolvimento espiritual e ele não percorre o desejo de Deus e a construção de Jesus. Jesus foi vítima da tortura e a tortura veio, né, pela mão de humanos, pela mão de encarnados, e isso trouxe grande peso a esses espíritos depois do seu desencarne. Então, a tortura não faz parte do crescimento e desenvolvimento espiritual e, portanto, de nenhum espírita. E de qualquer indivíduo, né? Não só de espírita, mas como essa passagem nos convoca muito como espírita, por isso que eu sinalizo, né, ao espírita. O espírita deve pensar que a sua vida inteira tem de ser um ato de amor e abnegação, e que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá seu curso. Então, por mais que às vezes a gente
não compreenda muito bem, como às vezes nas situações de perda de alguém, nas situações, né, de adoecimento. Isso às vezes acontece muito em adoecimentos de criança, na perda de familiares, né? Às vezes a gente encontra aquela não aceitação, é, é, aquela sensação até mesmo de revolta e de não aceitação por aquele momento, mas a gente deve compreender que toda justiça ela seguirá seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os seus esforços para avaliar o amargor da provação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la, segundo julgar a respeito. Então, nós não temos realmente o poder de cortar o sofrimento, portanto, também não temos o direito de prolongar, mas nós podemos aliviar esse sofrimento de nossos irmãos e podemos ajudá-lo na superação e na ressignificação daquele sofrimento, para que ele saia daquele momento e daquela prova e daquela expiação mais forte como espírito, mais desenvolvido como espírito e mais fortalecido como espírita na crença da lei maior, que é a lei do amor e a lei da caridade, né? Então, foram essas reflexões que eu trouxe um pouquinho, seu Adalberto. Não sei se alguém mais quer colocar alguma coisa, mas foram esses pontos que eu trouxe como mais fortes e mais presentes nessa passagem do Evangelho, que é compreender, né, essa nossa Terra como realmente um planeta de provas e expiações, e da necessidade de estarmos realmente juntos como seres encarnados e entre encarnados e desencarnados, no auxílio aos nossos irmãos para a superação e ressignificação desse sofrimento, baseada aí nessa lei maior, que é a lei do amor que Jesus nos ensinou. Ele que tanto passou por provas e expiações e pôde, ao final, né, compreender o seu maior significado e deixar suas maiores lições aqui para a gente até hoje. Pois é isso. Então, essa mensagem vem trazer grandes reflexões, principalmente nos dias de hoje, onde estamos vendo situações que a gente às vezes não esperava, mas sempre aqui a gente conversa com os colegas daqui do centro a respeito do estudo nosso aqui, de educação da mediunidade, desenvolvimento da mediunidade, e onde muitos dos irmãos desencarnados traziam conselhos que a gente achava até que seria para acontecer daqui a 100 anos. E a gente ficava observando, aí, será que é a minha mente? Será que realmente é de um espírito? E aí analisava, a gente conversava, rapaz, isso deve ser de um espírito já um grau mais elevado, e que nesses momentos traz esse consolo, mostrando que não é de maneira como estamos pensando, e precisamos cada vez mais desse estudo, do desenvolvimento da mediunidade, para compreender melhor o que esses irmãos estão vendo e assim fazer a análise do que é realmente não é. É como se diz os falsos profetas e os profetas enviados por Deus. E numa mensagem dessa aqui, onde fala sobre os aflitos, que é uma coisa que hoje estamos realmente observando, que todos nós estamos numa aflição intensa. E não somos melhores, os espíritos, mas os espíritos já têm um conhecimento mais profundo da realidade da vida. Porque vida é uma só, existência temos várias. E a bondade de Deus é tão grande que ele coloca cada um de nós no lugar que estamos, que é propício para o nosso desenvolvimento. Tanto material, principalmente o conhecimento espiritual. Então, sabemos que somos seres que viemos do plano espiritual, estamos aqui na Terra, como se diz, de passagem, com essa missão de melhorar a nossa condição,
de entendimento, de olhar o próximo como nosso verdadeiro irmão, se não seja consanguíneo, mas um irmão no sentido espiritual, que somos todos criados por Deus, e um ajudar o outro. E aí, quando a gente observa que, como faz no início, que deve-se colocar o fim às provas do próximo, a gente sente aquela dor, porque acha que aquela criatura está sofrendo muito e precisa ser aliviada daquela dor. E, na realidade, não é assim. Aquela dor é um momento chamativo para que ele possa abrir os horizontes no sentido espiritual para analisar a situação, o motivo pelo que ele está passando. Porque todos nós, às vezes, como estamos no sentido, vamos dizer, a doença, aí vem um problema no nosso corpo, que mesmo se cuidando, ainda médico, fazendo exames periódicos, de uma hora para outra aparece algo no nosso corpo. Aí é preciso que seja analisado naquele momento o local da dor, e assim vamos entrar numa cirurgia. A cirurgia, no momento, dói, tira o nosso conforto, mas, em seguida, depois, vai esquecer daquela dor. Então, foi a melhor para o nosso corpo. Assim, para o nosso espírito. Toda situação que passamos aqui na Terra é para o nosso bem. Mas é muito difícil a gente entender como bem, porque a gente só quer as facilidades. Aí Jesus vem nos alertar. A felicidade não é deste mundo. E a gente olha, aqui a gente não pode ser feliz. Ele não está dizendo que aqui no mundo terreno não podemos ser felizes, mas são momentâneos. São momentos que a gente passa com aquela felicidade, porque, ora, choramos, ora, estamos dando risada. Então, aquela alegria nos traz um conforto, a gente fica, como se diz na gíria, para cima, aí firmes. Mas momentos e momentos a gente está sempre lunático, ora na água, ora no fogo. E com isso a gente vai se trabalhando, se melhorando, porque são experiências. A cada reencarnação, nós adquirimos experiências, crescemos um degrau para mais positivo. Boa noite, Leina, Cachoeira. E com isso vamos crescendo. Porque talvez as dificuldades que nós achamos como dificuldades é um degrau para que possamos alicerçar esse ponto de luz que o Mestre Jesus tem nos dado já há muito tempo e que a cada dia a gente vai adquirindo esses conhecimentos. Então, é uma mensagem que traz muitas reflexões e onde a gente possa ver um irmão nosso com um determinado sofrimento, que chamamos de sofrimento, que a gente faça uma oração. Agora, aquele sofrimento pertence a ele e ele vai superar com as nossas orações e, assim, as vibrações amorosas vai fazer com que ele se firme no caminho e siga em frente. Então, tem mais alguém querendo? Posso fazer os comentários? Tem Juju, tem o Sim, que é de Castro Alves, que é o Gerson, tem Helena Cachoeira, Alberto, Ivonice e muitos outros aí, cada um querendo fazer sua colocação. Aí. Boa noite, gente. Boa noite, Glécia. Tudo bem? Boa noite. Eu me lembro uma vez que eu fui estudar essa lição e eu tinha um amigo, ele era muito rigoroso nas palavras. Tinha um coração duro, né?
E acredito que pela criação também, eu cheguei a conhecer o pai dele, eu acho que ele continuava assim, colocando para frente as palavras do passado, eu falava isso para ele. E aí ele dizia assim para mim, sabe, Elvira, você já viu? Você acha certo uma mãe, um pai colocar o filho de castigo e o vizinho lá tirá-lo? Aí eu falei assim, nossa, não, claro que não. Mas vamos dizer que esse menino de castigo esteja com sede. Eu não vou tirá-lo do castigo, mas eu posso dar o copo d'água. E aí ele continuava a dizer assim, então, se Deus colocou o seu filho de castigo, não, a gente não tem que ir lá tirá-lo. Aí eu continuava dizendo, ah, mas eu posso amenizar, porque a dor dele, as suas, vamos dizer assim, as suas duras penas são só deles. É ele que colhe e planta, né? Todas as dores que ele prova no mundo são dores dele. Eu posso até imaginar quais as dores ele passa, mas eu não posso sentir por ele. Mas eu posso passar pelo caminho amenizando algumas dores. Então, quando o Glécia traz essas palavras muito bem colocadas, seu Adalberto completo, eu fico pensando, né? Qual é a nossa função na Terra enquanto filhos de Deus? Porque a gente não vai amenizar, ou a gente não vai, aliás, amenizar não, a gente não vai transferir, né, o sofrimento de João para José, ou sei lá, a minha máxima culpa. Mas a gente veio ao mundo para, sim, amenizar a dor do outro, né? Quando Jesus ele diz que é um mandamento muito próximo, né, de amar a Deus é amar o seu próximo como a si mesmo, é uma das máximas do Evangelho. Então, nós, enquanto cristãos, quanto espíritas que somos, quanto servos, né, vamos dizer assim, de Deus, a gente está aqui mesmo para ajudar o próximo, sabendo que, óbvio, as suas falhas, as suas vitórias, as suas derrotas, né, são suas. A salvação é individual, né, seja ela do tamanho que for. Então, nós, enquanto cristãos, temos que amenizar, temos que ajudar o próximo. A gente vê muitos exemplos no mundo, mas a gente não precisa de exemplos faraônicos. A gente só precisa, né, como muito bem seu Roberto disse, amar o próximo, né, ajudar o outro. E não precisa um exagero de bondade, não precisa um extremismo de ajuda. Às vezes, uma palavra, às vezes, um olhar, a gente já consegue amenizar dores por vezes instantâneas, momentâneas, mas que reverbera por muitas e muitas, né? Muitos e muitos anos, talvez muitas vidas. Quantas vezes uma simples ação que a gente faz hoje, e a gente nem faz no intuito de achar que está fazendo, simplesmente por impulso. E aí depois alguém nos diz, poxa, você lembra aquele dia que você fez isso e isso? E toca na pessoa e muda a sua trajetória, muda, ressignifica algumas coisas, né, em relação ao sofrimento. A gente sabe que o que a gente passa nesse mundo, essas nossas provas, essas nossas expiações, elas não são de tudo, né, de todo o teor, provas ruins. Nos levam ao crescimento, ao amadurecimento, a uma nova forma de sentir Deus e ver, né, que a sua bondade está também naquelas durezas que a gente precisa passar. Então, muito, muito bem colocado e muito bem lembrado. Então, eu sempre fico pensando, né? Quem somos nós? Minha avó dizia assim para mim, ô minha filha, quem somos nós para pesar a cruz do próximo? E é verdade, quem somos nós? Tão pequenos, né? Tão irracionais, tão na infância mesmo da nossa comunhão com Deus. Somos tão infantis às vezes.
Mas gratidão aí pelo estudo, Glécia, seu Adalberto. Essas máximas fazem a gente refletir. A gente sabe de tudo isso, tudo está aqui guardado na nossa caixinha, mas a gente precisa diuturnamente estar lembrando do que o mestre, né, nos ensinou. Amar, amar e amar. Gratidão. Eu me chamo, Glécia não me conhece, a professora Vira já me conhece há mais tempo aí de live. Adalberto, esse eu nem falo, que somos de caminhada. Ainda hoje, eu conversava com o Adalberto sobre isso. Como a doutrina espírita tem nos ajudado a amadurecer justamente essa nossa visão que antes não tínhamos. Pelo menos eu não tinha. Há poucos dias eu estava olhando um vídeo onde a dona da empresa se colocou como uma deficiente que iria ter uma entrevista para emprego. Então, na porta, precisava de alguém ajudar ela a ter acessibilidade à sala, mas 2 concorrentes olharam e disseram que não podia ajudar, justamente porque tinha uma entrevista com o emprego, para o emprego, e que não podia, ela seria uma concorrente. Aí chegou uma menina, depois veio, pegou ela com todo carinho, acessou ela, colocou na sala e tal. Quando ela, então, se levantou e apresentou-se como sendo dona da empresa e ali deu feedback na entrevista. Porque os outros não mostrou justamente o companheirismo. Porque nós estamos aqui justamente em uma jornada de companheirismo. É lógico que eu não vou atenuar a dor do outro, mas ajudar eu posso ajudar. Porque tem pessoas que, de fato, precisam até mesmo de um alerta por situações que ele, no momento ou momentânea, ele não vê. Como eu, há pouco tempo, ou há alguns anos, eu, como seguidor da doutrina espírita, hoje vejo coisas que antes eu não via. Antes, muita gente não via o próximo como irmão próximo. Jesus falou bastante isso. A Bíblia fala, as religiões falam, mas quem é o próximo que você está vendo como seu próximo? Dentro de casa você vê os seus de casa distante. Muita gente ali para você estender as mãos, às vezes é um irmão consanguíneo, é uma mãe, é um pai, e você vê distante, porque está longe de você observar só essa questão de amar ao próximo. Jesus efetivou. Quem é o nosso próximo, mais próximo da gente? É justamente a nossa família. Se nós tivéssemos assim, um cuidado de fazer com a nossa família, ou tratar a nossa família, como nós trataríamos ou trata as de fora, as pessoas que a gente encontra na rua, você poderia ver que o mundo era bem diferente. Tem irmãos que levantam e não dá bom dia a um outro irmão. E muito menos sentir a dor do outro irmão que está em cima de uma cama. Não estou dizendo que são todos. Justamente por isso, Deus está dando a todos nós oportunidades de conhecer a doutrina espírita para refazer justamente essa nossa caminhada errônea que tínhamos e que ainda tem ainda muito a percorrer. Pelo menos eu vejo dessa forma, e o Gleice foi muito feliz por atenuar alguns pontos para que a gente venha a corrigir. Quem ainda não teve essa oportunidade, Elvira deu um exemplo do professor, que de fato nós podemos aliviar. Você não vai carregar a cruz do outro e nem cortar a cruz, porque você deixaria de cumprir a sua missão, mas você pode orientar caminhos para que ele vá com aquela cruz menos sofridas. Então, isso são maneiras que nós, da doutrina espírita, trazemos nos nossos ombros hoje essa responsabilidade de fazer com que o outro enxergue
essa luz que até então não estão vendo ou não enxergou. Peço a Deus que nos ajude sempre para que tenhamos essa visão e que possamos justamente divulgar o Evangelho como ele pediu e pede, que amemos, e que Chico Xavier era um espírito que tinha isso. Ele perdeu o ônibus só porque uma criança chamou ele perdeu. Quando ele pergunta à criança o que é que a criança queria, Chico, eu quero só um abraço. Então, observe quantas pessoas gostariam de ter um abraço e que nós, às vezes, não damos, dentro de nossa casa mesmo. Né? Então, poucos filhos dizem assim para a mãe, mas minha mãe, eu te amo. Meu pai, aí quando falta, no caso, quando desencarna, quem não tem a visão que nós temos hoje, vem aquela lacuna de sofrimento, porque aqueles conselhos, aquela maneira que você via sua mãe e seu pai passar, você já não vai mais ter. Então, faça como a música diz, todos nós somos passageiros, então vamos andar juntos, de mão dadas e ajudar no que for possível. E minha contribuição nessa noite foi essa, e de antemão, a Gleice já agradeço, a Elvira não posso mais nem agradecer, porque já é titular da pasta. Boa noite, grupo. Prazer, Dirce, primeira vez que eu estou aqui. Eu tenho aprendido muito mesmo também sou nova no Espiritismo, tenho aprendido muito. E o que me encanta no Espiritismo é esse acordar para a vida, né? Porque muitas vezes é que nem amar o próximo como a ti mesmo, né? E a gente pensa, como é que eu vou amar o próximo? Aí a gente pensa, mas o próximo está aqui. Não, peraí, o próximo sou eu. O próximo somos nós. E nós, então, o que nós temos que fazer? Nos amar. E amar aquele que convive com nós, para depois nós amarmos o de fora. Muitas vezes, família, como foi falado aqui, ama o de fora e não dá um bom dia mesmo. Não dá um bom dia dentro de casa, quando responde mal. Então, é isso, né, que me encanta no Espiritismo, de ele nos mostrar o caminho. Agora, fazer, aí já é a critério da pessoa. Eu, particularmente, tenho aprendido muito, sim, alguma coisa me chama a atenção, né? Do bom dia dentro de casa, daquela mensagem que aquele irmão muitas vezes está precisando, aí vem na sua cabeça, você manda aquela mensagem, aí ele fala assim, nossa, fulano, eu estava precisando, sabe, dessas palavras, porque muitas vezes palavras, mensagem, oração não se fala, abre caminhos, né? Abrir, assim, vidas, muda a vida das pessoas. Então, esse olhar no Espiritismo, né? Esse olhar de vamos, eu não vou carregar a cruz por você, mas eu vou te ajudar. Isso, gente, é um encantamento, sabe? Isso são as palavras de Jesus. É isso que Jesus quer de nós realmente, sabe? Que nós nos modificamos, sim. Mas, primeiramente, vamos nos modificar nós, sabe? Vamos enxergar assim, vamos enxergar aquele irmão aquele irmão problema que está ao nosso lado, às vezes é um irmão, às vezes é um filho, né? Vamos enxergar ele e vamos, sabe, vamos abrir o nosso olhar para é que nem o ditado não, o problema, eu não vou carregar a cruz para você, mas eu vou te ajudar. Eu não posso fazer, eu vou te dar um olhar de amor, eu vou te dar uma oração. E é isso que está me trazendo, assim, para o Espiritismo, né? Eu ainda estou engatinhando, como muitos de nós estamos, né? Mas é assim, que abre a visão do dia a dia, para nos tornar melhor, sim. E principalmente, gente, nos tornar melhor para conosco mesmo. Quando nós acordarmos de manhã, nós já darmos o nosso bom dia para Jesus. Não precisa ser aquela prece prolongada, né? Aquele texto. Não, gente, a gente já sabe, a gente dá o bom dia, agradece. E somos pedintes, sim, mas vamos deixar o pedido para outra hora. E vamos agradecer a Deus, a Jesus, por estarmos aqui nessa vida, nesse mundo de evolução. Que possamos sairmos daqui, gente, melhor do que viemos, né? Que quando nós chegar lá do outro lado, que a nossa bagagem tenha conteúdo, porque sabemos que daqui nós não vamos levar nada, a não ser a bondade, a caridade, o que fizemos a nós e o que fizemos ao próximo. E essa é a minha contribuição da noite. Bora, Gerson.
Agora é doutor Gerson. Que é isso? Vocês não se abusam, né, no jogo de gente que fala muito, né, fica me convidando. Olha, diante de tudo que foi dito, boa noite a todos. A maioria aí, né, já conheço, alguns não. Mas assim, muito rica as palavras, contribuições de cada um, Elvira, Grécias, né? Grécias, perdão, Grécia, Juju, e assim nós não temos como negar essa proposta de Jesus, ajuda ao próximo. Quando nós vamos no capítulo 13, ele fala de fazer, né, sustentação, infortúnios ocultos, óvulo da viúva, convidar os pobres tropiados, caridade material, caridade espiritual, os órfãos, né, e aí nós percebemos Jesus o tempo todo nos convidando a ajudar, a auxiliar. E foi dito por todos, não tomar a cruz, lógico. Imagine se pegarmos na mão do nosso filho para fazer o dever da escola, se pegarmos o alimento de nossos filhos para nos alimentar por eles. Não, não. As pessoas precisam exercitar essa demanda do aprendizado, mesmo através da dor. Mas ajuda é indispensável. O Evangelho no tempo todo mostrando. Tanto é que Jesus, um ser divino, o Espírito puro, vem ao planeta Terra para ajudar, para simplesmente nos ajudar a caminhar em direção a Deus. Os missionários, tantos como Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Siddhartha Gautama, Buda, 2.600 anos atrás, vêm para ajudar a funcionar a humanidade a caminhar, a ficar mais leve diante desta cruz pesada. Porém, o que foi dito por tantos antes de nós, vem sendo escrito e repetido todo o tempo, que amar o próximo é contribuir para a sua jornada. Nós não temos como caminhar sozinho. Não teria nem o significado da vida se viéssemos aqui para ser uma individualidade, né? Não tinha nem sentido. O sentido realmente da vida é estar contribuindo. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que vale mais mãos que servem a bocas que só oram, né? Então, todos vêm trazendo a proposta da contribuição, da ajuda ao próximo. E está de parabéns, né, o tema da noite, a nossa irmã, que trouxe aí, mas eu cheguei um pouquinho, alguns minutos depois, estava em um outro estudo em Santa Teresinha, do Evangelho, mas trouxe as contribuições, pude pegar um pouco da sua fala e da fala dos demais. Elvira, tanto tempo, né, que não nos vimos, bom sempre te ouvir também. E nós percebemos que o Evangelho da Noite, como disse a nossa irmã, disse, né, é um alerta, é um chamado, o Evangelho, para que nós possamos estar atento a esse chamado de Jesus. Não é carregar a cruz, não é tirar do outro a sua proposta de resignação, a sua proposta de trabalho e evolução, porém contribuir. Disse, falou aí na prece, com as palavras, com incentivo, e dessa forma nós podemos estar contribuindo como a viúva, né? O próprio Evangelho diz que ninguém é tão pobre que não tem o que oferecer. Ninguém é tão pobre que não tem o que oferecer. Então Jesus vem aí todo o tempo nos convidando a contribuir com o irmão, a contribuir com o próximo. Alberto, Boa noite a todos. Boa noite. Estão ouvindo? Boa noite. Ah, tá. Não estava ouvindo vocês, porque a internet tem hora que está ruim aqui. Boa noite. Gratidão aí pela palestra. Eu também peguei um pouco já andando no caminho, que tive uns atrasos aqui, mas tudo certinho.
Mas eu sempre acompanho, né, e pego o evangelho também, eu leio sempre o capítulo que vai ser estudado. E assim, o que eu percebo, assim, se a gente não abranda o sofrimento do outro, tá sem áudio? Tá. A gente não abranda o caminho do outro, é como se a gente negasse o próprio evangelho, né? É como se a gente dissesse, vamos tirar a lei da caridade do evangelho. É muito simples, né? Seria essa a ideia, porque se a gente está aqui, como já foi dito, numa coletividade e no mundo de provas e expiações, é porque ninguém aqui é santo, ninguém é perfeito. E outra coisa, todo mundo vai ter suas dores, sejam elas físicas, emocionais, né? Todo mundo, ninguém aqui vem para a vida para o parquinho, né? Da diversão. A gente sabe que aqui é as dificuldades mesmo. E se a gente está aqui é porque a gente precisa realmente aprender. E a dor do outro também nos ensina, né? É o aprendizado da compaixão, é o aprendizado da fé, da perseverança. Claro que, como já foi dito, a gente não vai carregar a cruz do outro, mas a gente pode realmente amenizar o castigo, amenizar a dor. E isso começa também pelo nosso exemplo, né? A nossa conduta, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que o Evangelho e o Espiritismo nos fala, é sobre isso. Como eu tenho agido, né, comigo, com o outro. Então, a partir do momento que eu já meço essa conduta, eu já estou num caminho melhor, né? E quando eu olho o outro também como o meu irmão, independente da religião, independente dos valores, das crenças que ele tenha, né? Como eu vejo o outro como um pai nosso, e isso realmente faz com que a gente viva a coletividade, né? Entenda que a gente está aqui, filho do mesmo pai. Na verdade, a gente faz parte de um todo, né? A gente que cria essa ilusão de divisão, de separação, de melhoramento, mas tá, vamos botar assim, 98%, né? Tirando os 2% aí que se iluminaram no mundo, tá aqui nesse sofrimento mesmo, nessa dor e nesse aprendizado. E o aprendizado maior é o exercício mesmo do amor, do perdão, que não é fácil, né? A família, como já foi colocado nas provações que a gente tem no trabalho, no convívio, que esse é o amor ao próximo, né? É entender a dor, é entender que o outro, às vezes, ele tem uma criança ferida, que precisa ser tratado, né? Que o outro também ele vai cuidar dele no tempo que ele achar. Às vezes a gente se depara, acho que todo mundo aqui já se deparou, tem algum caso, por exemplo, de alguém com vícios, e que é muito difícil você tirar a pessoa enquanto ela não quiser mudar isso, né? E a gente vai ter que saber lidar, a gente não vai abandonar o outro, um filho, um ente querido, ou quem quer que seja, porque ele está num caminho ruim, ele buscou o mal. Né? Claro que a gente não vai se envolver com o mal, mas o abandono também é muito sério, né? Porque se aquela missão veio, aqueles que a gente encontra no caminho é porque alguma razão tem, né? Para a gente também, para nos ensinar a sermos melhores. Não é que a gente vai viver a dor do outro, nem pegar o sofrimento do outro para a gente, mas a gente pode amenizar e fazer a nossa parte. Então, acho que o grande aprendizado desse evangelho é como Jesus nos ensinou mesmo, né? É a prática do amor. E o amor incondicional é esse amor que a gente vai desenvolvendo, sem julgamento, né? Sem apegos também. E tudo entregando também. Eu sempre falo aqui, às vezes a gente precisa deixar Deus trabalhar, porque a gente quer tudo do nosso jeito, do nosso tempo. Isso aqui, tudo que está acontecendo é uma passagem, é um tempo, vai passar também. As piores coisas que vai acontecer vão passar. Hoje eu estava assistindo um estudo, uma palestra, e aí uma pessoa perguntava, falando sobre a dor dela, que ela perdeu um filho. E aí o palestrante, o mestre, falou uma coisa tão interessante, falou assim, se você acredita na vida após a morte, você vai sentir a dor, o luto, é muito triste, mas você vai superar e entender que talvez ele esteja num estágio muito melhor do que a gente aqui, né? Num caminho muito mais digno e que todo mundo tem o seu tempo divino. E a gente não tem controle sobre isso, né? É dolorido? É sofrido? Mas a gente tem que aceitar os desígnios. E eu vejo isso, eu acho que o evangelho também parte disso, dessa aceitação e dessa prática, né? E se a gente não realmente não fazer a caridade e o bem, a gente não está aqui cumprindo nossa missão coletiva, né? É isso, gente. Gratidão aí pelas palavras. É o que eu posso colaborar aqui um pouco. Obrigada, gratidão, Glécia, pelas suas palavras a todos. Boa noite. Mas
tem para colocar. Aqui não dá para visualizar todo mundo, mas Ivonice, aí, Erlândia, não sei se entrou hoje. Caso não tenha mais nenhum para trazer a mensagem, eu peço a própria Glécia Carneiro para fazer a prece final da noite de hoje. Muita paz, se proteja, muito obrigado pela mensagem da noite, que Jesus ilumine todos nós. Certo, Sr. Adalberto. Eu que agradeço novamente pelo convite, pela acolhida aí de todos e de todas aqui. Então, vamos fechar um pouco os nossos olhos, mentalizar os nossos pensamentos e as nossas vibrações, agradecendo inicialmente ao nosso Senhor Jesus pela oportunidade de estarmos reunidas e reunidos nesse momento, estudando o Teu Evangelho e refletindo acerca dos Teus ensinamentos, vindos a partir dos Teus filhos e dos Teus espíritos. Dizermos que sentimos gratidão por estarmos aqui e te rogamos para que sigamos no caminho, nos ensinamentos do Teu Evangelho. Pedimos também, Jesus, que nos ensine cada vez mais a caminhar nos ensinamentos do bem, no Teu Evangelho, na Tua proteção e no Teu amor. Pedimos também amor e proteção por aqueles que sofrem nesse momento e que Teu amor e Teu consolo se faça presente nos lares, nos locais dos enfermos, nas esquinas, nos abandonos, nas dores, na fome, no adoecimento. E que te faça presente também sempre o Teu amor e Teus ensinamentos, para que possamos sempre caminhar no Teu caminho do amor e dos Teus Evangelho. Pedimos, Deus, que nos faça também sempre amor ao próximo, como hoje estudamos, como hoje o Teu ensinamento nos trouxe. Queremos te agradecer por essa oportunidade e que possamos ter uma semana de bênção, de amor em nossos lares, em nossas vidas e no nosso caminho. Queremos agradecer pela presença dos nossos mentores espirituais, principalmente pelos responsáveis pelo trabalho na tua casa, nos teus centros, nas tuas sociedades espíritas, que se fazem sempre abnegados e orientadores dos nossos estudos. Te agradecemos sempre pelo teu amor e pela tua proteção. E que assim seja. Obrigada, Jesus.